Já lhe disse, Yogananda, a verdade sobre minha vida, morte e ressurreição. Não se aflija por mim, em vez disso, espalhe por toda parte a história de minha ressurreição, da terra sonho de Deus onde vivem os homens, para outro planeta sonho de Deus onde vivem almas com vestes astrais. Nova esperança infundir-se-á nos corações dos que sonham neste mundo, exasperados pela angústia, e temerosos da morte. Sim, mestre. Com que boa vontade eu iria partilhar com o mundo inteiro minha aventura por sua ressurreição. Na Terra, meus padrões de conduta foram incomodamente altos, inadequados à natureza da maioria dos homens. Frequentemente o repreendi mais do que devia. Você foi posto à prova, e saiu-se bem, seu amor brilhou através das nuvens de todas as reprimendas. Eu acrescentou com ternura, hoje, vim também para dizer-lhe, nunca mais o olharei com o rigor da censura. Não o repreenderei mais. Quanto eu sentir a falta dos castigos de meu grande guru. Cada um fora um anjo custódio a proteger-me. Mestre caríssimo. Reprove-me 1.000.000 de vezes. Censure-me agora. Nunca mais ralharei com você. Sua divina voz era grave, e, contudo, nela senti uma correnteza subterrânea de riso. Você e eu sorriremos juntos, enquanto nossas duas figuras forem diferentes no sonho maia de Deus. Finalmente, mergulharemos unificados no bem-amado cósmico. Nossos sorrisos serão seu sorriso, nosso cântico de alegria, em uníssono, vibrará por toda a eternidade irradiando as almas sintonizadas com Deus. Sri Yukteswar esclareceu-me sobre assuntos que não posso revelar aqui. Durante as 2 horas que passou comigo no quarto de hotel em Bombaim, ele teve resposta para cada uma de minhas perguntas. Certas profecias sobre o mundo, confiadas a mim naquele dia de junho de 1936, já se cumpriram. Agora devo ir-me, bem-amado. Ao ouvir estas palavras, senti que o mestre se desvanecia dentro do círculo de meus braços. Meu filho, sua voz ressoou, vibrando no mais íntimo firmamento de minha alma. Sempre que você entrar pela porta de Nirvikalpa Samadhi, e me chamar, virei, como hoje, em carne e osso. Com esta promessa celestial, Sri Yukteswar desapareceu de minha vista. Uma voz das nuvens repetia, reboando musicalmente, diga a todos. Quem souber, por meio de êxtase Nirvikalpa, que seu planeta é um sonho de Deus, pode vir a ultra sutil planeta sonho de Raniloka, para me achar ali, ressuscitado num corpo exatamente igual ao que tive na Terra. Yogananda, diga isto a todos. Fora-se a tristeza da separação. Os queixumes aflitos por sua morte, que longamente me roubaram a paz, debandaram envergonhados. A beatitude jorrava como fonte, através de poros intermináveis, recém-abertos em minha alma. No dilúvio do êxtase que me transportava, os poros da alma, obstruídos pelo desuso desde remotas eras, agora se alagavam purificadíssimos. Em sequência cinematográfica, minhas encarnações anteriores deslizaram ante o meu olhar interno. Todo o bom e o mau karma, pertencentes àquelas figuras sonhos, foram dissolvidos na luz cósmica derramada sobre mim durante a divina visita do Mestre. Neste capítulo de minha autobiografia, obedeci às ordens de meu guru, divulgando a bendita notícia, embora confunda mais uma vez uma geração cética, rastejar. O homem sabe muito bem, o desespero raramente lhe parece um estranho. Estas perversões, entretanto, não pertencem ao verdadeiro destino do homem. Quando quiser, ele se colocará na senda da liberdade. Durante demasiado tempo, ele deu ouvidos ao deprimente pessimismo de seus conselheiros que proclamam, tu és pó, sem atentar para a natureza indomável da alma. Não fui o único a ter o privilégio de contemplar o Guru ressurrecto. Um dos chelas de Sri Yukteswar era uma idosa mulher, conhecida pela alcunha afetuosa de Ma, mãe, cuja moradia se achava próxima de eremitério de Puri.
O mestre detinha-se frequentemente para conversar com ela durante seu passeio matinal. Na noite de 16 de março de 1936, Ma chegou a Ashiram e pediu permissão para ver seu guru. Como se o mestre morreu faz uma semana. Swami Sivananda, agora responsável pelo eremitério de Puri, fitou-a tristemente. Impossível, protestou ela, com um sorriso. Não. E Sivananda contou-lhe detalhes do enterro. Venha, levá-la ao jardim da frente, à sua sepultura. Ma abanou a cabeça, negativamente. Para ele, não existe sepultura. Esta manhã, às 10 horas, ele passou diante de minha porta, em seu passeio habitual. Falei com ele, durante alguns minutos, à plena luz do dia. Convidou-me, venha esta noite ao ashram. E aqui estou, suas bênçãos derramam-se sobre esta velha cabeça grisalha. Quis o imortal guru que eu compreendesse em que corpo transcendente ele me visitou esta manhã. O assombrado Sivananda ajoelhou-se diante dela. Ma, que peso aflitivo suas palavras tiram de meu coração. Ele ressuscitou. Capítulo 44, com Mahatma Gandhi em Warda. Sejam bem-vindos ao Warda. Mahadev Desai, secretário de Mahatma Gandhi, com estas palavras cordiais, e com guirlandas de cadar, algodão fiado em casa, cumprimentou a senhorita Blade, o Sr. White, e a mim. Nosso pequeno grupo, satisfeito por deixar a poeira e o calor do trem, acabava de chegar à estação de Warda, em certa manhã de agosto, bem cedo. Depois de colocarmos nossa bagagem num carro de bois, entramos num automóvel sem capota, com o Sr. Desai e seus companheiros, Babasaheb Deshmukh e o Dr. Pingali. Uma curta viagem por estradas rurais enlameadas nos trouxe a Maganvade, o ashram do santo político da Índia. O Sr. Desai levou-nos imediatamente ao escritório, onde o Mahatma Gandhi se encontrava sentado à moda oriental. Caneta numa das mãos, e papel de rascunho na outra, em sua face, um amplo, amável e conquistador sorriso. Bem-vindos. Rabiscou ele em Hindi, era segunda-feira, seu dia de silêncio semanal. Embora fosse este o nosso primeiro encontro, sorrimos um ao outro, afetuosamente. Em 1925, Mahatma Gandhi concedera a honra de sua visita à escola Yogoda Satsang em Ranchi, e escrevera suas benevolentes impressões no livro destinado aos visitantes. O minúsculo santo de 45 quilos irradiava saúde física, mental e espiritual. Seus olhos castanhos suaves brilharam com inteligência, sinceridade e discernimento. Ele, o estadista cuja perspicácia fora desafiada em centenas de batalhas legais, sociais e políticas, delas emergindo vitorioso. Nenhum outro líder no mundo alcançou nicho tão garantido nos corações de seu povo como o que Gandhi ocupa no seio de milhões de iletrados da Índia. O espontâneo tributo das massas se exprime no famoso título, Uma Grande Alma. Por amor a eles unicamente, Gandhi limita sua roupa a uma espécie de tanga, conhecida mundialmente através de caricaturas, e símbolo de sua unidade com as multidões oprimidas que não podem vestir outra coisa. Os residentes do ashram estão inteiramente às suas ordens, por favor, recorram a eles para qualquer serviço. Com sua característica cortesia, o Mahatma estendeu-me outra nota escrita rapidamente, quando ia o Sr. Desai conduzir nosso grupo, do escritório à casa de hóspedes. Nosso guia levou-nos, através de pomares e campos de flores, a um edifício coberto de telhas, e com rótulas nas janelas. No pátio fronteiro, um poço de 7,5 metros de diâmetro era usado, segundo nos disse o Sr. Desai, para o suprimento de água. Perto dali, achava-se uma roda de cimento, girando para descascar arroz. Cada um de nossos pequenos dormitórios demonstrava não ter mais que o mínimo irredutível, uma cama de cordas trançadas à mão. A cozinha caiada exibia orgulhosamente uma torneira num canto, no outro, uma cavidade no chão,
com fogo, para preparar o alimento. Singelos sons arcádicos alcançavam nossos ouvidos, o crocitar das gralhas, o chileio dos pardais, o mugir do gado, e os golpes do cinzel lavrando a pedra. Ao notar o diário de viagem do Sr. White, o Sr. Desai abriu e escreveu numa página a lista dos votos Satyagraham proferidos por todos os estritos seguidores, Satyagrahis, do Mahatma. Não violência. Verdade. Não roubar, celibato. Não possuir. Trabalho braçal, ou manual. Controle do paladar. Destemor. Respeito igual a todas as religiões. Swadeshi, uso de produtos manufaturados no lar. Livrar-se do preconceito da intocabilidade dos párias. Estes 11 votos devem ser observados em espírito de humildade. O próprio Gandhi assinou esta página no dia seguinte, acrescentando-lhe a data, 27 de agosto de 1935. 2 horas após a nossa chegada, meus companheiros e eu fomos chamados para o almoço. O Mahatma já cruzara as pernas sob as arcadas do pórtico do ashram, oposto a seu escritório, do outro lado do pátio. Cerca de 25 satyagrahis descalços sentavam-se à moda oriental diante de pratos e xícaras de latão. Toda a comunidade participou do coro de preces. A seguir, serviu-se uma refeição, em grandes panelas de latão que continham chapates, pães de trigo integral sem fermento, untados com ghee, manteiga, quase líquida, de leite de búfala, talsari, vegetais picados e cozidos, e uma geleia de limão. O Mahatma comeu chapates, beterrabas cozidas, alguns vegetais crus, e laranjas. Ao lado de seu prato encontrava-se um monte de amaríssimas folhas de neem, notável depurativo do sangue. Com sua colher, ele separou uma porção, e colocou em meu prato. Mastiguei-as depressa, e engoli-as com água, recordando os dias de minha meninice quando mamãe me forçava a tragar a desagradável dose. Gandhi, entretanto, estava comendo a pasta de neem, aos poucos, sem desagrado. Neste banal incidente, notei a habilidade do Mahatma em desligar dos sentidos a sua mente, à vontade. Lembrei-me de uma apendicectomia, muito noticiada que o submeteram há alguns anos atrás. Recusando anestésicos, o santo conversou alegremente com seus devotos durante toda a operação, e um tranquilo sorriso revelava sua inconsciência e a dor. À tarde, tive a oportunidade de conversar com uma renomada discípula de Gandhi, filha de um almirante inglês, a senhorita Madeleine Slade, a quem chamam agora de Mirabelin. Seu rosto calmo e firme iluminou-se de entusiasmo enquanto me falava sobre suas atividades diárias, em impecável hindi. A obra de reconstrução rural tem suas recompensas. Um de nossos grupos vai todas as manhãs, às 5 horas, servir os habitantes da aldeia vizinha, e ensinar-lhes as regras elementares de higiene. Fazemos questão de limpar-lhes as fossas sanitárias, e suas choças de palha e barro. Os camponeses são analfabetos, não podem ser educados a não ser pelo exemplo. Ela riu jovialmente. Fitei com admiração esta inglesa de linhagem aristocrática, cuja verdadeira humildade cristã lhe permitia ser varredora de ruas, trabalho geralmente executado apenas pelos intocáveis. Vim para a Índia em 1925, disse-me ela. Neste país, sinto que regressei ao meu lar. Agora, já não desejaria retornar à minha antiga vida, e aos meus interesses anteriores. Trocamos ideias sobre os Estados Unidos, durante alguns minutos. Disse ela, sempre me agrada, e me surpreende encontrar em muitos americanos que visitam a Índia, profundo interesse por assuntos espirituais. As mãos de Miraben logo se ocuparam com uma charkha, roda de fiar. Graças aos esforços do Mahatma, as charkhas são agora onipresentes na Índia rural. Gandhi tem bons motivos econômicos e culturais para encorajar a revivescência das indústrias caseiras,
mas não aconselha o repúdio fanático de todo o progresso moderno. Maquinaria, trens, automóveis, telégrafo desempenharam papéis importantes em sua prodigiosa vida. 50 anos de serviço público, dentro ou fora das prisões, lutando diariamente com detalhes práticos e duras realidades do mundo político, apenas aumentaram seu equilíbrio, amplitude de ideias, sensatez e apreciação humorística do singular espetáculo humano. Nosso trio deliciou-se com um jantar às 18 horas, como convidados de Baba Saheb Deshmukh. Às 19 horas, para a prece da noite, já estávamos de regresso ao Ashram Magativadi. Subimos ao terraço superior onde 30 satyagrahis formavam um semicírculo ao redor de Gandhi. Ele cruzara as pernas numa esteira de palha, com um antigo relógio de bolso espetado diante de si. O sol, prestes a sumir, lançava um último raio à fronde das palmeiras, e banhams, figueiras de Bengala, os sussurros da noite, e o trilar dos grilos haviam começado. De pura serenidade era a atmosfera, eu me sentia enlevado. Iniciou-se um canto solene sob a direção do Sr. Desai, com o responsório do grupo, a seguir, leitura do Gita. O Mahatma propôs que eu fizesse a oração de encerramento. Que divina concordância de pensamentos e aspirações, e uma lembrança para sempre, a meditação, na azoteia de Warda, sob as primeiras estrelas. Às 20 horas, pontualmente, Gandhi terminou seu silêncio. Os trabalhos hercúleos de sua vida exigiam que ele dividisse seu tempo, de minuto em minuto. Bem-vindo, Swamiji. A saudação do Mahatma, desta vez, não se transmitia por meio do papel. Acabávamos de descer da azoteia para seu escritório mobiliado simplesmente com esteiras quadrangulares, nenhuma cadeira, uma mesa baixa com livros, papéis, e algumas penas de escrever comuns, nenhuma caneta tinteiro. A um canto, um exótico relógio fazia ouvir seu tic-tac. Uma aura de paz e devoção tudo o abrangia. Gandhi mostrava um de seus sorrisos cativantes, cavernosos, quase desdentados. Há anos atrás, explicou ele, comecei minha observância semanal de um dia de silêncio, como recurso para ganhar tempo, a fim de cuidar de minha correspondência. Agora, entretanto, essas 24 horas tornaram-se uma necessidade vital do espírito. Um decreto de silêncio periódico não é uma tortura, mas uma bênção. Concordei, muito sinceramente. O Mahatma fez-me perguntas sobre a América e a Europa, trocamos ideias sobre a Índia e as condições do mundo. Mahadevi, disse Gandhi ao Sr. Desai que entrava na sala, por favor, arranje tudo para o Swamiji falar sobre yoga, amanhã à noite, no salão da prefeitura de Warda. Quando dei boa noite ao Mahatma, ele me ofereceu atenciosamente uma garrafa de óleo de citronela. Os mosquitos de Warda ignoram tudo sobre a Insa, Swamiji, disse ele, rindo. Na manhã seguinte, bem cedo, nosso pequeno grupo fez a primeira refeição, que consistiu em um mingau de trigo integral com leite e melado. Às 10h30, fomos chamados ao pórtico do Ashram para almoçar com Gandhi e os Satyagrahis. Naquele dia, o cardápio incluía arroz com cutícula, uma nova seleção de vegetais e sementes de cardamomo. À tarde, perambulei pelos terrenos do Ashram, até o pasto de algumas vacas imperturbáveis. A proteção à vaca é uma paixão de Gandhi. Para mim, a vaca é o símbolo de todo o mundo infra-humano. Ela amplia a solidariedade do homem para além de sua própria espécie, a explicar o Mahatma. Através da vaca, o homem é impelido a perceber sua identidade com tudo o que vive. Os antigos rishis escolheram a vaca para esta apoteose, por um motivo muito óbvio para mim. A vaca na Índia vinha a ser a melhor comparação. Ela é que trazia abundância. Não só dava leite, mas tornava possível a agricultura. A vaca é um poema de compaixão. Lê-se piedade neste manso animal. Ela é a segunda mãe de milhões de criaturas.
Proteger a vacas significa proteger toda a muda criação de Deus. A súplica dos seres inferiores da criação é tanto mais intensa por não serem eles dotados de fala. Certos ritos diários são obrigatórios para um hindu ortodoxo. 1. É Bhutayajna, oferenda de alimento ao reino animal. Esta cerimônia simboliza o entendimento que o homem adquiriu de suas obrigações com as formas menos evoluídas do universo, identificadas por instinto com o corpo, ilusão que também atormenta o homem, faltando-lhes, porém, a faculdade liberadora da razão, peculiar à humanidade. Assim, Bhutayajna reforça no homem a disposição de prestar socorro ao fraco. Em troca, ele é confortado por inúmeras solicitudes de seres invisíveis superiores. A humanidade acha-se também sob a obrigação moral de proteger as dádivas da natureza, tão pródiga na terra, no mar e no céu. A barreira evolutiva de incomunicabilidade entre a natureza, os animais, o homem e os anjos astrais é transposta por ritos e yajas diários de silencioso amor. Outros 2 yajas são Pitri e Nripitri Yaja, é uma oblação aos ancestrais, um símbolo de que o homem reconhece sua dívida para com as gerações passadas, cuja sabedoria acumulada ilumina a humanidade atual. Nriyajna é uma oferta de alimento aos estranhos, ou aos pobres, um símbolo das responsabilidades odianas do homem, seus deveres para com os seus contemporâneos. No início da tarde, como bom vizinho, cumpri um Nriyajna, fazendo uma visita ao ashram de Gandhi para meninas. O Sr. White acompanhou-me, de automóvel, numa viagem de 10 minutos. Juvenis, e minúsculos rostos de flor, encimando talos de saris coloridos. No fim de breve palestra hindi que fiz ao ar livre, tombou dos céus um súbito aguaceiro. Rindo, o Sr. White e eu subimos ao carro, e nos apressamos a voltar a Maganvade, entre precipitantes lençóis de prata. Que intensidade tropical, e que travessia chapinhante! Ao reentrar na casa de hóspedes, comoveram-me de novo a austera simplicidade, e as provas de alto sacrifício, visíveis em toda a parte. O voto de não possuir, pronunciou Gandhi algum tempo depois de seu casamento. Renunciando a um amplo exercício da advocacia, que lhe assegurava uma renda anual superior a $20.000, o Malyatina distribuiu toda sua riqueza aos pobres. Sri Yukteswar costumava ridicularizar com gentil finura as concepções, geralmente errôneas, sobre renúncia. Um mendigo não pode renunciar à riqueza, dizia o mestre. Se um homem se lamenta, meus negócios faliram, minha mulher me abandonou, vou renunciar a tudo, e ingressar num mosteiro, a que sacrifício ao mundo está se referindo? Ele não renunciou ao dinheiro nem ao amor. Estes é que renunciaram a ele. Santos como Gandhi, ao contrário, não só fizeram sacrifícios materiais tangíveis, mas também a renúncia, muito mais difícil, aos motivos egoístas, e aos objetivos pessoais, imergindo seu mais íntimo ser na caudal coletiva, a serviço total da humanidade. Kasturabai, a notável esposa do Malyatina, não pôs objeções quando ele deixou de reservar uma parte de sua riqueza para uso dela mesma, e de seus filhos. Casados no início da adolescência, Gandhi e sua mulher fizeram o voto de celibato após o nascimento de 4 filhos. Heroína tranquila no intenso drama que tem sido sua vida em comum, Kasturabai tem seguido seu esposo, nas prisões, partilhado seus jejuns de 3 semanas, e arcado integralmente com seu quinhão nas intermináveis responsabilidades do marido. Ela prestou a Gandhi o seguinte tributo: agradeço-lhe por haver tido o privilégio de ser sua colaboradora e companheira na vida. Agradeço-lhe pelo mais perfeito casamento neste mundo, baseado em Brahmacharya, autodomínio, e não do sexo. Agradeço-lhe por me haver considerado sua igual no labor de toda a sua vida em prol da Índia. Agradeço-lhe por não ser um desses esposos que malbaratam seu tempo em jogos, corridas de cavalos, mulheres, vinho e canções, cansando-se de suas esposas e filhos como um menino logo se cansa de seus brinquedos infantis.
Que gratidão sinto por não ser você um desses maridos que passam o tempo a se enriquecerem com a exploração do trabalho alheio. Que agradecida estou por você haver colocado Deus e a pátria acima do suborno, e haver tido a coragem de suas convicções, e fé completa e implícita em Deus. Que agradecida estou por haver tido um esposo que considerou primeiro Deus e a pátria, e só depois a mim. Agradeço-lhe por me haver tolerado, e as minhas deficiências na juventude, quando resmungava contra a mudança que você trouxe ao nosso modo de vida, do muito para o pouco. Em criança vivi no lar de seus pais, sua mãe foi uma grande e bondosa mulher, ela me treinou, ensinando-me a ser uma esposa valente, corajosa, e a conservar o amor e o respeito de seu filho, meu futuro esposo. No decurso dos anos, à medida que você se convertia no mais querido líder da Índia, não senti qualquer dos temores que perturbam a esposa quando seu marido subiu a escada do sucesso, como tantas vezes acontece em outros países. E sabia que a morte nos encontraria ainda como esposo e esposa. Durante anos, Kasturabai exerceu as funções de tesoureira, gerindo os fundos públicos que o idolatrado Mahatma é capaz de levantar aos milhões. Narram-se muitas histórias humorísticas, nos lares da Índia, sobre o nervosismo dos maridos quando suas esposas, usando joias, vão ouvir pregações de Gandhi, a magia na linguagem do Mahatma, suplicando pelos oprimidos, enfeitiça os braceletes de ouro, e os colares de brilhantes, que saltam, dos pescoços, e braços das mulheres de fortuna para a cesta de coleta. Certo dia, a tesoureira pública, Kasturabai, não pôde prestar contas do desembolso de 4 rúpias. Gandhi publicou pontualmente o balancete, inexorável, assinalou o débito de 4 rúpias, atribuindo-o à sua esposa. Frequentemente narrei este caso às minhas classes de estudantes norte-americanos. Certa noite, num salão de aulas, uma senhora, indignada, desabafou com veemência. Mahatma, ou não Mahatma, se fosse meu marido, eu lhe deixaria um olho preto por esse desnecessário insulto público. Depois de alguns gracejos bem-humorados entre nós, sobre esposas americanas e esposas hindus, prossegui, oferecendo uma explicação mais completa. A senhora Gandhi considera o Mahatma não como seu marido, mas como seu guru, alguém que tem o direito de corrigi-la, mesmo por erros insignificantes, salientei. Algum tempo depois da repreensão pública de Kasturabai, Gandhi foi condenado à prisão sob acusação política. Quando ele calmamente dava adeus a Kasturabai, ela lhe caiu aos pés, dizendo com humildade: Mestre, se alguma vez o ofendi, por favor, perdoe-me. Ao escritório do santo que assim pudera fazer de sua própria esposa uma discípula inabalável, milagre raro. Compareci às 3 horas daquela tarde em Warsilha, para um encontro previamente marcado. Gandhi levantou os olhos para mim, com um sorriso inesquecível. Mahatma, disse eu, enquanto cruzava as pernas sobre a esteira sem almofadas, por favor, dê-me sua definição de ahimsa. Evitar danos a qualquer criatura viva, em pensamento ou ação. Belíssimo ideal. O mundo, porém, perguntará sempre: é permitido matar uma cobra para proteger uma criança, ou em defesa própria? Eu não poderia matar uma cobra sem violar 2 de meus votos, destemor, e não matar. Eu tentaria antes, internamente, acalmar a cobra com vibrações de amor. Não posso, absolutamente, rebaixar meus princípios para ajustá-los às circunstâncias. Eu acrescentou, em sua encantadora franqueza: devo confessar que eu não poderia continuar serenamente esta conversa se uma víbora aparecesse diante de mim. Notei, em sua mesa, diversos livros ocidentais, muito recentes, sobre regimes alimentares. Sim, a dieta é importante no movimento Satyagraham, como em qualquer outro lugar, disse ele, esboçando um sorriso. Porque advogo a continência completa para os satyagrahis, estou sempre tentando descobrir o melhor regime alimentar para o celibatário. Deve-se vencer o paladar antes de poder controlar o instinto de procriação.
semi-inanição e dietas desequilibradas não constituem soluções. Depois de vencer a gula interna, o satyagrahi deve seguir uma dieta vegetariana racional com todas as necessárias vitaminas, minerais, calorias, etc. Usando de sabedoria interna e externa em relação à comida, o fluido sexual do satyagrahi converte-se facilmente em energia vital para o corpo inteiro. O Mahatma e eu comparamos nossos conhecimentos quanto aos bons substitutos da carne. O abacate é excelente, disse eu. Há numerosas plantações de abacate próximas ao meu centro na Califórnia. O interesse brilhou na face de Gandhi. Gostaria de saber se cresceriam em Warda. Os satyagrahis apreciariam um novo alimento. Faço questão de mandar alguns abacateiros de Los Angeles para Warda. Eu acrescentei, os ovos são um alimento com elevado teor de proteína. Estão proibidos aos satyagrahis. Somente os ovos fecundados. O Mahatma riu-se, evocativo. Durante anos, não apoiei seu uso, ainda hoje, não os como. Certa vez, uma de minhas noras estava morrendo devido à má nutrição. Seu médico insistia para que a alimentassem de ovos. Não concordei, eu aconselhei-o a dar à doente algum sucedâneo do ovo. Gandhiji, disse o médico, galinhas não fecundadas põem ovos sem o esperma vital, não se viola o preceito de não matar. Então, consenti de bom grado que minha nora se alimentasse de ovos. Em pouco tempo, ela recuperou a saúde. Na noite anterior, Gandhi expressara o desejo de receber a Kriya Yoga de Lahiri Mahasaya. Comoveu-me a amplitude do Mahatma e seu espírito de pesquisa. Ele se parece a um menino em sua divina busca, revelando a pura receptividade que Jesus enalteceu nas crianças. Destas, é o reino dos céus. Chegara a hora de minha prometida instrução. Diversos satyagrahis penetraram na sala, o Sr. Desai, o Dr. Pingali, e alguns outros que desejavam a técnica de Kriya. Ensinei primeiramente à pequena classe os exercícios Yogoda. Visualiza-se o corpo dividido em 20 partes, a vontade dirige a energia a cada uma, sucessivamente. Logo, cada um dos presentes vibrava diante de mim como um motor humano. Era fácil observar as ondas de energia nas 20 partes do corpo de Gandhi, quase sempre expostos à vista. Apesar de muito magro, ele não desagrada aos olhos. A pele de seu corpo é suave e sem rugas. Em seguida, iniciei o grupo na técnica liberadora de Kriya Yoga. O Mahatma estudou, com reverência, todas as religiões do mundo. As escrituras jainas, o Novo Testamento da Bíblia, e os escritos sociológicos de Tolstói são as 3 fontes principais das convicções de não violência de Gandhi. Ele assim afirmou seu credo. Creio que a Bíblia, o Alcorão, e os Enjavestas são revelações divinas, como os Vedas. Creio na instituição dos gurus, mas, em nossa época, milhões de criaturas devem caminhar sem guru, porque é raro encontrar uma combinação de perfeita pureza e de perfeita instrução. Ninguém, entretanto, se desespere de jamais vir a conhecer as verdades religiosas, porque os princípios fundamentais do hinduísmo, como os de todas as grandes religiões, são imutáveis e fáceis de compreender. Creio, como todo hindu, em Deus, e em sua unidade, no renascimento e na salvação. Meus sentimentos pelo hinduísmo já são tão indescritíveis como os que tenho por minha própria esposa. Ela me comove e me impele como nenhuma outra mulher do mundo pode fazer. Não que ela seja isenta de faltas, ousaria dizer que ela possui muito mais faltas do que vejo. Mas entre nós existe o sentimento de um vínculo indissolúvel. Sinto o mesmo pelo hinduísmo, com todas as suas faltas e limitações. Nada me encanta mais que a música do Gita, ou do Ramayana por Tulsidas. Quando eu imaginava estar exalando o último suspiro, o Gita era o meu consolo. O hinduísmo não é uma religião exclusivista.
Nele existe lugar para o culto de todos os profetas do mundo. Não é uma religião missionária, no sentido comum do termo. Absorveu, sem dúvida, muitas tribos em seu seio, mas esta absorção foi de caráter evolutivo, imperceptível. O hinduísmo ensina cada homem a adorar a Deus segundo a sua própria fé, o Dharma, vivendo assim em paz com todas as religiões. Sobre Cristo, Gandhi escreveu: tenho certeza de que se ele vivesse entre os homens, agora, abençoaria as vidas de muitos que talvez nunca ouviram pronunciar o seu nome. Conforme está escrito, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas o que faz a vontade de meu Pai. Com a lição de sua própria vida, Jesus apontou à humanidade a determinação magnífica e objetivo único que deveriam ser os de todos nós. Creio que ele pertence, não apenas à cristandade, mas ao mundo inteiro, a todas as nações e raças. Em minha última noite em Noida, falei ao público que fora convocado pelo Sr. Desai, no salão da prefeitura local. No recinto, e até no peitoril das janelas, aglomeravam-se cerca de 400 pessoas, reunidas para ouvir minha palestra sobre yoga. Expressei-me primeiramente em hindi, e depois em inglês. Nosso pequeno grupo retornou ao ashram em tempo de dirigir um olhar de boa noite ao Mahatma, absorto em sua correspondência, e em sua paz. Ainda era noite quando me levantei às 5 horas. A vida da aldeia começava a animar-se. Primeiro um carro de bois à porta do ashram, depois um lavrador com sua pesada carga equilibrada precariamente na cabeça. Terminada a primeira refeição, nosso trio procurou Gandhi para os pranams de despedida. O santo levanta-se às 4 horas para sua prece matutina. Mahatma, adeus. Ajoelhei-me para tocar-lhe os pés. Sob sua guarda, a Índia não corre perigo. Anos transcorreram após o idílio de Warda, a terra, os oceanos, e os céus escureceram com o mundo em guerra. Sozinho entre grandes líderes, Gandhi ofereceu, às forças armadas, a alternativa prática da não violência. Para reparar queixas, e remover injustiças, o Mahatma empregou recursos não violentos que reiteradamente provaram sua eficácia. Sua doutrina, ele a expõe nestes termos: verifiquei que a vida persiste em meio à destruição. Deve existir, portanto, uma lei superior à da destruição. Unicamente sob essa lei se poderá conceber a sociedade organizada, e a vida digna de ser vivida. Se essa é a lei da existência, devemos praticá-la na rotina diária. Sempre que houver guerras, sempre que nos defrontarmos com um oponente, conquistar pelo amor. Descobri que a lei do amor tem correspondido com amor, em minha própria vida, enquanto a lei da destruição me deixaria só. Na Índia, tivemos a prova ocular da operação desta lei, na mais ampla escala possível. Não proclamo que a não-violência tenha penetrado nos corações dos 360 milhões de habitantes da Índia, mas proclamo, sim, que em tempo incrivelmente curto penetrou mais fundo que qualquer outra doutrina. Para atingir o estado mental de não-violência, exige-se um treinamento demorado e rigoroso. É uma vida de disciplina, como a vida do soldado. Alcança-se o estado perfeito quando a mente, o corpo e a palavra consumam sua coordenação. Todo o problema evoluirá para uma solução se decidirmos fazer da lei da verdade e da não-violência a lei da vida. A marcha inflexível dos acontecimentos políticos mundiais salienta inexoravelmente a verdade de que, sem visão espiritual, um povo perece. A ciência, se a religião não o fez, despertou na humanidade um obscuro senso de insegurança, e até da insubstancialidade de todas as coisas materiais. Para onde, em verdade, poderá o homem ir agora, se não para sua fonte e origem, o espírito dentro do próprio ser humano? Consultando a história, pode-se declarar que o uso da força bruta nunca resolveu um só dos problemas do homem. A Primeira Guerra Mundial, para arrepio da Terra, produzia uma bola de neve de pavoroso karma que, aumentando, converteu-se na Segunda Guerra Mundial.
Somente o calor da fraternidade pode derreter a atual e gigantesca bola de neve de karma sanguinário ou, do contrário, avolumando-se, ela provocará a Terceira Guerra Mundial. Pecaminosa, não Santíssima Trindade do século XX. O uso da lógica da selva, em vez do raciocínio humano, para liquidar com disputas, fará o planeta regredir a uma selva. Já que não são irmãos na vida, então se fazem irmãos na morte violenta. Não foi para semelhante ignomínia que Deus amorosamente permitiu ao homem descobrir a liberação das energias atômicas. A guerra e o crime não compensam. Os bilhões de dólares que se evolaram no fumo de uma bomba explodida, convertida em nada, teriam sido suficientes para construir um mundo melhor, livre de quase todas as enfermidades, e absolutamente livre de pobreza. Não uma teria de medo, caos, fome, peste, a dança macabre, mas uma terra sem fronteiras de paz, prosperidade e conhecimentos de crescente amplitude. O apelo de Gandhi à não violência fala a suprema consciência do homem. Que as nações não mais sejam as aliadas da morte, mas da vida, não da destruição, mas da construção, não do ódio, mas dos milagres criadores do amor. Ensino Mahabharata, deve-se perdoar qualquer ofensa. A continuação das espécies tornou-se possível graças à capacidade humana de perdoar. O perdão é santidade. Pelo perdão, o universo se mantém coeso. O perdão é a força dos fortes. O perdão é sacrifício. O perdão é a tranquilidade da mente. Perdão e doçura são qualidades de quem é o senhor de si mesmo. Representam a virtude imperecível. A não violência é o fruto natural da lei de perdão e amor. Gandhi proclamou: se for necessário perder uma vida numa batalha justa, deve-se estar preparado, como Jesus, para derramar o próprio sangue, não o dos outros. E por fim, haverá menos sangue vertido no mundo. Algum dia, uma epopeia será escrita sobre os satyagrahis da Índia que resistiram ao ódio com o amor, à violência com a não violência, e se deixaram impiedosamente assassinar, em vez de empunhar armas. Disto resultou que, em certas ocasiões históricas, foram os adversários que jogaram ao chão as armas, e fugiram, cheios de vergonha, abaladores em suas convicções mais profundas, à vista de homens que valorizavam a vida dos outros acima da sua própria. Disse Gandhi: eu preferiria esperar, se necessário durante séculos, a procurar a liberdade de minha pátria através do derramamento de sangue. E a Bíblia nos adverte: todos os que empunharem a espada, morrerão pela espada. O Mahatma escreveu: denomino-me nacionalista, mas meu nacionalismo é tão amplo como o universo. Inclui em sua vastidão todas as nações da Terra. Meu nacionalismo inclui o bem-estar do mundo inteiro. Não desejo que a minha Índia se levante das cinzas de outras nações. Não quero que a Índia explore um único ser humano. Quero que a Índia seja forte, para que ela possa contagiar com sua força também as outras nações. Isto não ocorre, hoje, a nenhuma nação da Europa. Elas não transmitem força às outras. O presidente Wilson mencionou os seus belos 14 pontos, mas disse: afinal, se este esforço nosso para atingir a paz vier a fracassar, temos nossas armas para recorrer de novo a elas. Quero inverter essa posição e dizer: nosso armamento já fracassou. Vamos procurar algo novo. Experimentemos a força do amor e de Deus, que é a verdade. Quando tivermos essa força, nenhum outro recurso será necessário. Pelo treinamento que o Mahatma deu a milhares de verdadeiros satyagrahis, os que professaram os 11 votos rigorosos mencionados na primeira parte deste capítulo, os quais, por sua vez, propagaram a sua mensagem, por sua paciente educação das multidões hindus para que compreendessem os benefícios espirituais, e eventualmente materiais da não violência, por equipar seu povo com armas não violentas, a ausência de cooperação com a injustiça, a disposição voluntária para suportar os ultrajes, a prisão,
e a própria morte em vez de recorrer às armas, e por recrutar a solidariedade do mundo através de exemplos inúmeros de heróico martírio entre os satyagrahis. Gandhi retratou dramaticamente o caráter prático da não-violência, seu poder solene de resolver disputas dispensando a guerra. Gandhi já conquistou, por meios não violentos, o maior número de concessões políticas para sua terra que as obtidas por qualquer outro líder, de qualquer outro país, à custa de balas. Os métodos não violentos para a erradicação de todos os males e injustiças têm sido notavelmente aplicados, não só na arena política, mas no campo complexo e delicado das reformas sociais da Índia. Gandhi e seus seguidores puseram fim a muitas velhas querelas entre maometanos, hindus. Centenas de milhares de muçulmanos encaram o Mahatma como seu líder. Os intocáveis encontraram nele o paladino destemido e triunfante. Se existir um renascimento para mim, escreveu ele, quero nascer como para entre os párias, porque assim poderei prestar-lhes um serviço mais eficaz. O Mahatma é, em verdade, uma grande alma. Entretanto, os que tiveram discernimento de conferir-lhe este título foram milhões de analfabetos. Este manso profeta é venerado em sua pátria. O camponês mais inferior colocou-se à altura do superior desafio de Gandhi. O Mahatma acredita com toda sinceridade na inerente nobreza do homem. As falhas inevitáveis nunca o desiludiram. Escreveu, mesmo que seu oponente o tenha enganado 20 vezes, um satyagrahi está pronto a confiar nele pela 21ª vez, pois uma confiança implícita na natureza humana é a verdadeira essência de seu credo. Mahatma, o Senhor, é um homem excepcional. Não deve esperar que o mundo tenha o seu comportamento. Um crítico fez-lhe, certa vez, esta observação. É curioso como nos iludimos a nós mesmos, imaginando que podemos melhorar o corpo, mas que é impossível despertar os poderes ocultos da alma, replicou Gandhi. Empenho-me na tentativa de mostrar que, se possuo algum desses poderes, sou um mortal tão frágil como qualquer outro, e nunca houve, nem agora, nada de extraordinário a meu respeito. Sou um simples indivíduo, sujeito a errar como qualquer companheiro mortal. Reconheço que possuo humildade bastante para confessar meus erros e corrigir os passos que dei. Admito que tenho uma fé inalterável em Deus e em sua bondade, e uma paixão inextinguível pela verdade e pelo amor. Mas não é isso que toda pessoa tem latente em si. Eu acrescentou, se podemos fazer novas descobertas, invenções no mundo dos fenômenos, devemos declarar nossa falência no domínio espiritual? Será impossível multiplicar as exceções de modo a torná-las a regra? Deve o homem, sempre, ser primeiro um bruto, e só depois um homem, se chegar a tanto. Os norte-americanos podem recordar com orgulho o êxito que teve a experiência de não-violência de William Perrin, fundador de uma povoação na Pensilvânia, no século XVII. Ali não havia fortalezas, nem soldados, nem milícia, nem mesmo armas. Em meio às selvagens guerras de fronteiras, e às carnificinas que repetidamente ocorriam entre os novos colonos, e os pele vermelhas, só os quakers da Pensilvânia nunca foram molestados. Outros foram assassinados, outros foram massacrados, eles, porém, continuavam a salvo. Nenhuma mulher quaker foi assaltada, nenhuma criança quaker foi morta, nenhum homem quaker foi torturado. Quando os quakers, afinal, foram obrigados a renunciar ao governo do estado, rebentou a guerra, e houve colonos da Pensilvânia assassinados. Mas só 3 quakers foram mortos, aqueles que chegaram ao extremo de renegar a sua fé com o porte de armas defensivas. O recurso à força na Primeira Grande Guerra não trouxe a tranquilidade, assinalou Franklin D. Roosevelt. A vitória e a derrota foram igualmente estéreis. O mundo deveria ter aprendido essa lição. Ensinou Lao Tse, quanto mais armas de violência, mais miséria para a humanidade. O triunfo da violência culmina num festival de luto. Estou lutando pela paz do mundo,
e por nada menos que a paz, declarou Gandhi. Se o movimento indiano alcançar êxito nas bases não violentas de Satyagraha, dará um novo significado ao patriotismo, e que posso dizer isto com inteira humildade, um novo significado à própria vida. Reflita o Ocidente, antes de rejeitar o programa de Gandhi como de um sonhador pouco prático, nesta definição de Satyagraha dada pelo mestre da Galileia. Ouviste que foi dito, olho por olho, e dente por dente, mas eu vos digo: não resistais ao mal, com o mal, mas a quem vos bater na face direita, oferece também a esquerda. A época de Gandhi prolongou-se, com a bela precisão do metrônomo cósmico, até a metade de um século já desolado e devastado por 2 guerras mundiais. Uma divina caligrafia aparece no muro de granito de sua vida, uma advertência contra mais derramamento de sangue entre irmãos. O Mahatma Gandhi visitou Yogoda Satsanga Brahmachara Vidyalaya, escola secundária com treinamento de yoga, em Ranchi, Índia. Amavelmente escreveu as palavras acima, no livro dos visitantes. Eis a tradução. Este instituto deixou profunda impressão em minha mente. Nutro grandes esperanças de que esta escola venha a incentivar, dentro em breve, o uso prático da roda de fiar. Assinado, Mohandas Gandhi, 17 de setembro de 1925. Mahatma Gandhi, em memória. Ele era, no verdadeiro sentido, o pai da nação, e um desvairado o assassinou. Centenas de milhões se lamentam, porque a luz se apagou. A luz que brilhou neste país era uma luz invulgar. Durante milênios, essa luz será visível em nossa terra, e o mundo haverá fulgir. Assim falou o primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru, logo após o assassínio de Mahatma Gandhi, em Nova Delhi, em 30 de janeiro de 1948. 5 meses antes, a Índia alcançara pacificamente a sua independência nacional. Terminara a obra do Mahatma, então com 78 anos, ele sabia que sua hora estava próxima. Ava, traga-me todos os papéis importantes, disse ele à sua neta na manhã da tragédia. Devo responder hoje. Amanhã talvez seja tarde. Em numerosos trechos de seus escritos, Gandhi também ensinou que já conhecia seu destino final. Quando, moribundo, o Mahatma tombava lentamente ao solo, com 3 balas em seu corpo frágil e esgotado, ele ergueu as mãos no gesto tradicional de saudação hindu, pranam, concedendo silenciosamente o seu perdão. Artista ingênuo como for em todas as circunstâncias de sua vida, Gandhi veio a ser um artista supremo no instante de sua morte. Todos os sacrifícios de sua vida altruísta tornaram possível aquele derradeiro gesto de amor. Albert Einstein, em seu tributo ao Mahatma, escreveu: talvez as gerações vindouras dificilmente acreditem que alguém como ele, em carne e osso, tenha caminhado, um dia, sobre a Terra. Um despacho do Vaticano, de Roma, afirmava: o assassinato causou grande consternação aqui. Gandhi é pranteado como um apóstolo das virtudes cristãs. Férteis em significados simbólicos são as vidas de todos os grandes seres que vieram à Terra para encarecer e realizar uma justiça específica. A dramática morte de Gandhi, pela causa da unidade indiana, realçou luminosamente sua mensagem para um mundo estraçalhado por desuniões em cada um dos continentes. Essa mensagem, ele afirmou em palavras proféticas: a não-violência nasceu entre os homens, e viverá. Ela é a precursora da paz mundial. Capítulo 45. A Mãe Saturada de Beatitude. Senhor, peço-lhe que não deixe a Índia sem antes conhecer Nirmala Devi. Sua santidade é intensa, ela é conhecida em toda parte como Ananda Moima, Mãe Saturada de Beatitude. Minha sobrinha, Amir Bose, olhava-me suplicante. Sem dúvida. Quero muito ver esta santa mulher. Eu acrescentei: tenho lido sobre o seu adiantamento da realização divina.
Um artigo sobre ela apareceu há anos atrás na revista East West. Estive com ela. Prosseguiu Amio. Ananda Moima visitou recentemente minha cidadezinha de Jamshedpur. Instada pelas súplicas de um discípulo, ela foi à casa de um moribundo. Permaneceu junto ao leito do agonizante, e quando lhe tocou a testa com a mão, o estertor da morte cessou. A doença desapareceu no mesmo instante. Com surpresa e alegria, o homem viu-se curado. Poucos dias depois, eu soube que a mãe beatífica estava hospedada em casa de um discípulo no bairro Bhawanipur de Calcutá. O Sr. White e eu partimos imediatamente da residência de meu pai naquela mesma cidade. Quando Ford se aproximava da moradia de Bhawanipur, meu companheiro e eu presenciamos uma cena invulgar em plena tua. Ananda Moima encontrava-se de pé, num conversível de capota abaixada, abençoando uma centena de discípulos. Tudo indicava que ela ia partir dali. O Sr. White estacionou o Ford a alguma distância, e acompanhou-me a pé até a multidão silenciosa. A santa lançou um olhar em nossa direção, desceu do carro, e caminhou ao nosso encontro. Pai, o Senhor veio. Com estas palavras de fervor, falando em bengali, ela pôs o braço em volta de meu pescoço, e a cabeça em meu ombro. O Sr. White, a quem eu acabara de dizer que não conhecia a santa, deleitava-se imensamente com esta extraordinária demonstração de boas-vindas. Os olhos de uma centena de chelas também estavam fixos, com certa surpresa, no afetuoso quadro vivo. Eu percebera instantaneamente que a santa se encontrava em elevado estado de samadhi. Esquecida de sua aparência externa como mulher, só tinha consciência de ser uma alma imutável, desse plano, saudava com júbilo um outro devoto de Deus. Ela me conduziu pela mão, e o automóvel. Ananda Moima, estou retardando a sua viagem. Protestei. Pai, estou me encontrando com o Senhor pela primeira vez nesta vida, depois de séculos. Disse ela. Por favor, não me deixe ainda. Sentamos juntos no assento traseiro do carro. A mãe beatífica entrou logo em estado imóvel de êxtase. Seus belos olhos ergueram-se em direção ao céu, e estabilizaram-se, semi-abertos, sondando o paraíso interno, tão distante, e tão próximo. Os discípulos cantavam suavemente, Vitória Mãe Divina. Encontrara eu, na Índia, muitos homens com a realização de Deus, mas nunca uma santa de tal sublimidade. Sua face delicada tinha o brilho da inefável ventura que lhe valera o título de mãe saturada de beatitude. Longas tranças negras caíam livremente por trás de sua cabeça que nenhum véu recobria. Em sua fronte, um sinal vermelho de pasta de sândalo simbolizava o olho espiritual, sempre aberto em seu interior. Rosto pequeno, mãos pequenas, pés pequenos, que contraste com sua magnitude espiritual. Fiz algumas perguntas a uma discípula próxima da santa, enquanto esta permanecia em transe. A mãe beatifica viaja extensamente pela Índia, em muitas regiões. Ela tem centenas de discípulos, disse-me a Shela. Seus corajosos esforços permitiram a realização de muitas reformas sociais desejáveis. Embora seja Brahmani, a santa não reconhece distinções de casta. Um grupo de discípulos viaja sempre com ela, cuidando de seu conforto. Nós temos de ser mães para ela, pois não toma conhecimento de seu próprio corpo. Se ninguém lhe dá alimento, não come nem pede. Mesmo quando as refeições são colocadas à sua frente, ela não as toca. Para evitar seu desaparecimento deste mundo, nós, os discípulos, alimentamos com nossas próprias mãos. Durante dias consecutivos, costuma permanecer em transe divino, quase sem respirar, e com os olhos imóveis. Um de seus principais discípulos é o marido. Há muitos anos atrás, logo após o casamento, ele fez voto de silêncio. A Shela apontou para um homem de ombros largos, feições harmoniosas, cabelos compridos, e barba grisalha. Ele se encontrava de pé,
silencioso em meio ao grupo, as palmas das mãos unidas na atitude reverente do discípulo. Emergindo de seu mergulho refrescante no infinito, Ananda Moima focalizava sua consciência, desta vez, no mundo material. Pai, diga-me, por favor, onde é a sua morada? Sua voz era clara e melodiosa. Atualmente, em Calcutá, o Ranchi, mas, em breve, regressarei à América. América? Sim, uma santa hindu será ali muito estimada pelos que buscam a espiritualidade. Você gostaria de ir? Se o Pai me levar, irei. Esta resposta provocou alarme entre os discípulos que estavam mais perto. 20 ou mais discípulos sempre viajam com a Mãe Beatifica, disse-me um deles, com firmeza. Não poderíamos viver sem nossa Mãe. Aonde ela for, iremos nós. Abandonei meu plano, com relutância, pois ele adquiria proporções